Olá, vamos aí iniciar a nossa live com o tema. O pessoal já me elogiou, amaram. O tema: os 4 passos para criar uma realidade de tempo e dinheiro para você fazer a pós-graduação em psicologia transpessoal do Instituto Atitude. Que tal? Eu vou te dar o passo a passo para você manifestar isso, certo? E tem uma boa notícia, é que você vai poder usar esses conhecimentos do que nós vamos tratar nessa live também para manifestar qualquer coisa que o seu coração queira na sua vida, certo? Então, o conteúdo tá precioso e eu tô bem feliz de poder compartilhar com você. Bem-vinda, Pati Homens. Pater Homens, bem-vindo! E assim, por que eu trouxe esse tema, né? Eu fico instigada, assim, porque é muito comum as pessoas chegarem para nós dizendo 2 coisas. A primeira coisa é a seguinte, a pessoa chega assim: nossa, eu queria muito fazer essa pós, é meu sonho, mas eu não consigo agora, porque parari, paratá, tati, birili, e também patatá, pititi. Mas nossa, eu vou fazer porque eu quero, mas agora eu não consigo. Essa é a primeira coisa que as pessoas chegam dizendo, certo? Algumas, né? As que acabam não entrando nas turmas da pós. E a segunda coisa que a gente ouve muito é uma pergunta. As pessoas perguntam: quanto é que ganha um terapeuta transpessoal e se dá para viver bem disso? Então, dessas perguntas foi que nasceu o tema dessa live, para poder definitivamente contribuir para que mais pessoas possam seguir o seu coração e se colocar no caminho do seu propósito de vida. Realmente superar as barreiras dos autoboicotes com relação a isso, ok? Alexandra, bem-vinda! E assim, você sabe que das pessoas que fazem a formação com a gente, além de quem já é terapeuta, tem uma boa parte que são funcionárias públicas ou funcionários públicos. Olha que curioso, né? E essas pessoas estão insatisfeitas no trabalho e sentindo assim que tem um enorme potencial que não está sendo utilizado, que está sendo desperdiçado no trabalho que elas têm, né? Então procuram a gente querendo uma transição de carreira para um tipo de vida profissional que tenha mais a ver com aquilo que elas descobriram que tem para oferecer, né? Com a sensibilidade que elas têm, muitas vezes com uma apreciação pela espiritualidade, pelas terapias holísticas. Então, buscando fazer essa transição, né, para conseguir ter uma profissão que esteja mais de acordo, mais sintonizada com aquilo que elas são de verdade. E assim, também, além dessas pessoas que são funcionários públicos, nessa mesma situação,
estão muitas pessoas que têm um emprego, né? Um emprego que tem aquelas obrigações, tem que bater o ponto, cumprir o horário comercial, e num tipo de trabalho que muitas vezes sente que está trabalhando para uma empresa, mas que não está realmente aproveitando o seu maior potencial, né? Agora, essas pessoas, elas têm um emprego, né? Elas têm uma base financeira segura. E embora elas estejam insatisfeitas, infelizes, elas se preocupam se, como terapeutas transpessoais, elas vão ter autonomia financeira, porque são pessoas que não gostam de depender de outras pessoas, não querem depender de outras pessoas, né? Então, o que nós vamos fazer nessa live? Eu vou começar explicando algumas coisas sobre isso, sobre essas condições, né? Como é que é a vida, como é que é o retorno na profissão como terapeuta transpessoal, certo? E depois, então, eu vou dar para vocês os 4 passos para virar umas chavinhas importantes para você ganhar mais consciência no que manifesta na sua vida. E ao final, nós vamos fazer uma prática. Eu vou te oferecer uma prática bem explicadinha de todos os detalhes, como que você pode fazer para manifestar o que o seu coração pede, ok? Então, assim, só que dentro disso tudo, né, eu escrevendo hoje, um pouquinho, delineando o roteiro dessa live, veio muito conteúdo para eu poder realmente te entregar coisas, procedimentos, práticas que vão transformar a sua vida. Pela minha experiência própria e também por ver muitas pessoas transformadas a partir disso. Só que eu acabei percebendo hoje que para essa live, para uma live só, talvez fique bem extenso todo esse conteúdo. Então, nós vamos fazer em 2 etapas, tá? Nós vamos fazer uma parte nessa live de hoje e a parte final, a segunda parte, na próxima live. Combinado? Então, assim, vamos lá. Para iniciar, eu quero introduzir aqui umas reflexões sobre em qual é o contexto da psicologia transpessoal e em qual contexto a psicologia transpessoal se insere no mundo hoje, tá? Para que você entenda quais são as perspectivas dessa profissão. Então, assim, a psicologia transpessoal, ela é um campo de estudo e prática que está em expansão. Na academia de psicologia, ela é a abordagem da hora, tá? Ou seja, a mais atual. Ela é considerada a 4ª força da psicologia na academia. E tem como objetivo a integração de todas as dimensões do ser humano: física, emocional, mental e espiritual. Então, a psicologia transpessoal
desenvolve técnicas e ferramentas que trabalhem, que mobilizem a pessoa inteira em todas as suas dimensões. E como é que ela faz isso, né? Nós fazemos isso unindo os conhecimentos da psicologia ocidental com os conhecimentos da psicologia oriental. Funcionamento do cérebro esquerdo com o funcionamento do cérebro direito. Tá? E tudo isso, então, usando, né, tudo isso, a psicologia transpessoal se especializou, vem se especializando na transformação pessoal por meio da expansão de consciência. Tá? Então, é um estudo sobre isso e prática para isso. Transformação pessoal por meio da expansão da consciência. E isso é feito de uma forma muito vivencial, muito prática, porque só assim é que todas as dimensões do ser humano podem ser mobilizadas, né? A gente sai do cabeção. O entendimento não acontece só no nível intelectual, ele acontece também no nível intelectual, ok? Psicóloga Eroete, é isso? Bem-vinda! Estou justamente falando sobre a psicologia transpessoal dentro da Academia da Psicologia. Acabei de situar a psicologia transpessoal, acho que você deve ter pego um pouquinho disso, né? Bem, e como é que é então o nosso contexto atual como humanidade neste momento planetário? Nós vivemos em um mundo de uma complexidade crescente. E essa complexidade afeta a vida de todas as pessoas, né? Vocês sabem que a complexidade, ela é uma característica desse momento histórico que nós vivemos, que é a pós-modernidade. A pós-modernidade tem como característica a complexidade. E nós temos que aprender a lidar com essa complexidade crescente para a qual nós não fomos educados. A gente acaba tendo que fazer isso na raça. Acho que só todo mundo do planeta está percebendo isso, né? E dentro disso, muitas pessoas estão vivenciando crises para lidar com todas essas variáveis, né? Todas essas mudanças, todas essas todas essas variáveis mesmo, é isso que eu quero dizer. Então, assim, trocando em miúdos, né? O que significa isso? Você pode ver isso por, né, vários fatos. Os papéis sociais, por exemplo, já não são mais definidos como eram, né? A sobrecarga de estímulo hoje é imensa. Nós estamos sendo bombardeados por estímulos de várias espécies o tempo todo. Em especial com toda essa tecnologia, com essa comunicação não local que a gente passou a ter com a internet. Além de todas as demandas de muitas vezes vários trabalhos, casa, filhos, conciliar vários papéis que nós temos hoje, que hoje todo mundo tem que fazer tudo. A gente está desenvolvendo autonomia para sermos mais inteiros e fazermos tudo.
não sermos tão dependentes, na verdade, do que era o formato mais antigo, mais tradicional. A falta de referências seguras que nós temos hoje, né? Isso é evidente, porque você veja, as instituições estão em crise, estão em transformação, né? Essas instituições são o quê? Casamento, líderes políticos, religião. Parece que tudo que nós tínhamos como certo há uns 10 ou 15 anos atrás vem desmoronando e pede um realinhamento, né? Então, dentro disso tudo, como é que se situa a psicologia transpessoal e o profissional transpessoal hoje, né? Então, eu vou voltar a pergunta para você. Como é que você acha que é o campo profissional, aliás, o campo de um profissional que trabalha para ajudar as pessoas numa abordagem numa abordagem que está em expansão, como a psicologia transpessoal, né? Em um momento em que as pessoas precisam cada vez mais de ajuda. Repito a pergunta. Como você acha que é o campo de um profissional que trabalha para ajudar as pessoas numa abordagem em expansão, em um mundo de pessoas que precisam cada vez mais de ajuda? A resposta, gente, eu acho que já veio. A resposta é uma só. É um campo enorme de atuação. É necessário. E tem mais. Você sabe que estudiosos dos futuros possíveis, né? Dos prováveis futuros que nós temos, esses estudiosos, eles fazem uma lista de profissões que provavelmente vão ser substituídas por robôs ou automatizadas. E o terapeuta é uma das poucas profissões que não será possível ser automatizada, por motivos óbvios, né? E que será cada vez mais necessária. A Sônia conseguiu entrar. Bem-vinda, minha linda. Sônia, nossa aluna da pós, da turma 2021. Que gostoso. Então assim, conclusão, né? A respeito disso que eu coloquei do contexto mundial e do contexto da psicologia transpessoal dentro desse contexto mundial, a conclusão é que para um terapeuta transpessoal, trabalho não falta, né? Não falta e não vai faltar. Agora, o campo, então, pelo que nós deduzimos, ele é enorme, né? O terapeuta transpessoal ou o profissional da abordagem transpessoal, ele tem sim um desafio, que não é, será que vou ter trabalho suficiente? Isso não é, pode riscar da sua listinha de preocupações. O desafio,
ele passa mais por popularizar uma abordagem que é relativamente nova, porque, como eu disse, é a abordagem mais atual dentro da academia de psicologia, né? Ainda assim, uma boa parte desse trabalho de ampliação do alcance da psicologia transpessoal, para as pessoas conhecerem, dessa popularização, uma boa parte já foi feita. Essa abordagem, ela se iniciou há mais de 50 anos nos Estados Unidos, né? Então, assim, ela não é tão nova assim, embora seja a abordagem da hora e de maior necessidade agora para esse nosso momento da humanidade. E nesses 50 anos ou mais de desenvolvimento da psicologia transpessoal, desde o seu início, hoje a gente já conta com muitos trabalhos acadêmicos importantes pelo mundo todo, certo? Então as coisas estão mudando muito rápido. Então, dito isso tudo, vamos passar para a perguntinha do ganho financeiro. Né? Se eu for um terapeuta transpessoal, quais são as possibilidades de ganho financeiro? Então, vamos fazer um cálculo simples aqui comigo. Vamos ver. Uma consulta, tá? Que gira em torno de 1 hora e meia, hoje está variando de mínimo R$250 até em torno de uns 450, tá? Os profissionais praticam dentro dessa faixa em geral. Então, vamos pensar assim, vamos começar a pensar por baixo, tá? Assim, se eu ganhar pouco, né? Como é que vai ser? Então vamos pensar, se um terapeuta, caso ele queira atender só 2 pacientes por dia, tá? 2 clientes, ele vai trabalhar de 2 a 3 horas no dia atendendo, né? E se esses 2 clientes por dia, ele cobrar o mínimo, que é os 250, não os 450, tá? Se ele cobrar só o mínimo, 250, desses 2 pacientes por dia, trabalhar 2, 3 horas por dia, ele vai receber no fim do mês, ou seja, multiplicando isso por 22 dias, ele vai receber R$5.500. Isso para trabalhar 2 ou 3 horas por dia. Tá me acompanhando? Olha só. Se ele cobrar melhor do que os R$250, se a gente, por exemplo, pensar nos 450, ainda trabalhando 2 ou 3 horas por dia, ele vai ganhar R$9.900, tá? Agora, veja, eu tô falando de somente 2 clientes por dia. E aí esse terapeuta vai ganhando renome, vai se tornando referência naquilo que ele faz, porque inclusive na pós-graduação que a gente oferece,
tem todo um trabalho para você desenvolver um projeto de aplicação autoral seu, onde você vai desenvolver a sua proposta, o seu propósito único de trabalho. Você vai, nos projetos de aplicação, assim, você vai unir muita coisa que você já traz, como conhecimento, como bagagem, como coisas que você gosta, outras coisas que você quer fazer, que você aprende na pós em psicologia transpessoal, e vai definir e adaptar para o público com o qual você quer trabalhar, e vai desenvolver um trabalho, um projeto autoral seu. E dentro disso, assim, esse é o caminho para você se tornar referência no que você faz, porque você não tem concorrência. O seu trabalho vai ser sem comparação e sem concorrência, não é verdade? Então pensa assim, eu falei com você dos valores para você atender 2 pessoas por dia, mas você vai se tornando referência e vai começando a encher a sua agenda, né? Então, os R$ 9.900 atendendo 2 pessoas, você pode dobrar isso. Se você atender 4 pessoas por dia, você vai ganhar R$ 18.000. Percebe? O que você acha? Tá bom para você? Ou você pode ganhar mais. Só depende da carga horária, do trabalho que você vai se disponibilizar a construir. Entende? Porque você vai ser seu chefe, sua chefe. Quando a gente trabalha como autônomo, autônoma, a gente é que determina o que tá bom pra gente, tanto em termos financeiros, como de carga de trabalho, como do que eu quero verdadeiramente contribuir, o que eu tenho verdadeiramente para contribuir. Então, tudo isso se ajusta e se alinha. A gente estava falando aqui no início dessa live, né, das pessoas que vêm fazer pós com a gente, que muitas vezes são funcionários públicos, têm um emprego, né, ou até não são funcionários públicos, mas têm um emprego que se baseiam naquela segurança, né. E assim, eu mesma, antes de trabalhar com a psicologia transpessoal, eu trabalhava em escolas grandes. Eu era funcionária, coordenadora pedagógica de escolas. E conheço bem como é que é esse sistema de ser empregada de uma empresa. Eu tinha que iniciar o trabalho todo dia às 7 horas da manhã, bater o ponto, né? Hoje, trabalhando com a psicologia transpessoal, eu moro do lado da praia, porque eu posso, como autônoma, fazer isso, né? Eu acordo de manhã, tomo meu café tranquila, tenho uma rotina de meditar, de ler, me sintonizar com o melhor de mim para aquele dia. E então eu vou trabalhar. Depois, antes do almoço, eu vou caminhar na praia. Eu organizo o meu horário de trabalho. Eu me sinto livre hoje. Porque eu sou livre. Somos livres. Certo? Então, trabalhar como autônomo, autônoma, fazer essa transição de carreira
é para te dar liberdade de tempo e de dinheiro. Ter tempo e dinheiro para te dar a liberdade de você fazer o que pede o seu coração, não é? Deixa eu ver essas perguntinhas aqui. Da Heroete. Vamos ver. Esse valor está fora de realidade, ao menos no meu estado, eu digo. R$250 a sessão. É mesmo? Oh, qual é o seu estado, amada? Aqui tá no mínimo isso. Aqui eu estou em Florianópolis. É mínimo. Tem terapeutas que cobram bem mais do que isso, tá? 300, 350, 400. Como eu disse, certo? Então, e assim, isso que a gente falou aqui, até aqui, somente do exemplo de se tornar um terapeuta transpessoal. Porém, ainda a pós-graduação em psicologia transpessoal, ela não te habilita somente para ser terapeuta, tá? Ela também te habilita para você ser professor de universidade. E também te abre as portas para trabalhos com liderança em organizações, no governo, ONGs, comunidades, empresas, escolas, porque você tem um curso reconhecido pelo MEC, de qualidade, ok? Espírito Santo, né, Heroete? Pois é bem longe mesmo. Temos essa variação aí no nosso Brasilzão, né? Então, assim, olha só. Dos alunos que se formaram já com a gente nesses 21 anos em que eu ofereço a pós em psicologia transpessoal, além daqueles que queriam fazer a transição de carreira para ser terapeuta, né? E que se formaram e hoje tem trabalhos, como eu disse, autorais específicos dentro da terapia, né? Oferecem, por exemplo, assim, eu tenho aluna uma da turma 2019 que oferece ensaio fotográfico terapêutico, ensaio fotográfico transpessoal. Tem outra aluna que trabalha com cantoterapia transpessoal. Assim, gente, são muitos exemplos. Tem uma que trabalha com o autoconhecimento por meio do ambiente da sua casa. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você vai desenvolver um trabalho autoral seu, único, exclusivo. Os nossos professores e os nossos mentores são preparados para te auxiliar nisso, para te acompanhar de uma forma individualizada por todo o teu percurso na pós, por toda essa transformação, ok? Então, dos nossos alunos formados, né, fora os que queriam transição de carreira para a área terapêutica, nós temos muitos que foram trabalhar em universidades, governo, ONGs, tá? Se você vai ali no nosso canal do YouTube, busca a playlist Depoimentos.
Ali você vai ver muitos exemplos disso, pela fala dessas próprias pessoas que se transformaram com a gente, tá? Deixa eu ver aqui. A Sônia falou, aqui em Portugal não temos muitos terapeutas transpessoais. Maravilhoso. Isso aí, você está abrindo o caminho, né, Sônia? Isso é muito bom. Tá fazendo a pós-graduação com a gente aqui no Brasil, que já está mais expandido, então, pelo que você está dizendo, né? E aí você tem um campo absurdo para explorar aí na tua terra, né? Muito bom. Vanderlei, bem-vindo. Vanderleia, bem-vinda. Ok, então assim. Então, o que acontece? Além do que eu mostrei aqui, né, de ganhos financeiros para terapeutas, o cardápio de remuneração vai ficar ao gosto do cliente, né? Do que você for fazer depois. Dependendo do que você escolher nesse leque de alternativas que vão ficar disponíveis para você, então, certo? Sônia tá falando, aqui as formações são poucas e não tem grau de pós-graduação. Nós temos que divulgar mais aí, Sônia, tô me dando conta disso. Vou chegar lá em Portugal. Nós estamos com a pós-graduação online, né? Muito bom. Manda para as amigas, Sônia. Então, ok, certo? Dito tudo isso, né? Em que a gente pôde especificar essa questão financeira até em números. Vamos então começar a trazer mais consciência para você criar as condições de fazer essa pós. Vamos fazer isso agora. Então, vamos entrar numa coisa muito importante, que é a seguinte, olha só. Como eu disse no começo, eu ouço muitas pessoas chegarem para nós, né? Dizendo, eu quero muito, chororô até, né? Quero fazer essa pós-graduação, mas eu não consigo agora porque reticências, né? Aí são as histórias de cada pessoa. Então, a primeira coisa importante para dizer para você agora é o seguinte: a primeira coisa importante para dizer para você é que a primeira coisa a você fazer é abolir o mas do seu vocabulário. Abolir. Por quê? Como eu já expliquei, olha, tem uma live que eu expliquei em detalhes, tá? Sobre isso, que é uma live que eu dei há algumas semanas, que tem o título Extermine a palavra mas do seu vocabulário, tá? Então, depois você vai lá e se aprofunda nisso. Mas o que eu vou dizer para você agora é um resuminho, uma síntese disso, tá? O mas é um sabotador do ego. E você vai entender isso aqui agora, tá? Ah, você viu, né? Isso, Sônia, você já viu essa live, ótimo.
Tá no nosso canal, tá? É só procurar essa live e ir lá depois dessa. Vai maratonar as lives. Então, assim, o mas é um sabotador do ego. Então, para ganhar consciência e ver o que está dentro de você, você tem que trocar o mas pelo e, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui agora, ó. Em vez de dizer eu quero muito, mas eu não consigo, diga eu quero muito e eu não consigo, porque isso, porque aquilo, etc. Tá? Presta atenção que aqui, nessa mudança, acontece uma mágica. É uma mágica quando você troca o mais pelo e, tá? Quando você usa o mas, você desconsidera a primeira parte do que você falou, tá? Então, se você fala, eu quero muito, mas eu não consigo, você está desconsiderando, você está cancelando o eu quero muito. Porque não adianta, eu quero muito, mas eu não consigo, então esquece. Certo? Quando você fala, eu quero muito e eu não consigo, você considera e inclui a primeira parte. Você considera e inclui as duas partes. Eu quero muito e eu não consigo. Então você traz para a consciência para poder considerar essas duas partes, né? Evidenciando assim o paradoxo que está acontecendo na sua vida, que você está criando. Eu quero e eu não consigo. Então, essa é a primeira tomada de consciência importantíssima, tá? Por quê? Se você substituindo pelo e, como eu estou dizendo, você passa a considerar que você quer, que isso é importante, que tem valor. E que ainda assim você não está conseguindo, né? Mas você passa a dar valor a esse querer que você sente. Dando valor a ele, você pode decidir conseguir. E então, um novo caminho se abre diante de você, que é o de como conseguir. Percebe a mágica? Percebe a viradinha da chave? A Sônia falou, ó, eu quis muito e consegui. É mesmo, né, Sônia? É isso. E tá fazendo a pós com a gente. É isso aí. Toca aqui, guria. Olha, tem mais gente que entrou. Peixaria Cardoso. Márcia, bem-vindos. Então, assim, ó, nesse momento que você assumiu isso que você quer e você passa a valorizar o que quer o seu coração, então você começa a focar no como conseguir, né? E a partir daí você vai poder usar
a força da sua vontade para mostrar claramente ao universo o que é que você quer. Que o nosso Criador, amoroso e generoso, que tudo nos dá, só precisa receber com clareza a informação a partir da sua força de vontade. Por quê? Olha só, antes, quando você punha o mais na frase, como eu expliquei antes, né? Você estava confundindo o universo. Percebe isso? Agora que você eliminou o mas, você assumiu a sua vontade e você pode usar a força da vontade, que é força de vontade, né? A gente usa muito falar, né? Eu tenho força de vontade. É a força da vontade. Você pode usar agora, porque agora você vê isso, o valor disso em você, né? Para mover tudo o que seja importante ser movido nesse sentido. Ok? Então, essa dica, ela é o primeiro passo. Isso que eu falei com vocês agora, tá? Que é a aplicação dessa lição, desse entendimento, tá? De exterminar o mais e trocar o mais pelo e. Aplica isso para essa questão, para esse propósito de fazer esse upgrade profissional com a gente, cursar a pós em psicologia transpessoal e ganhar para você essa amplitude de possibilidades que vem junto com isso, certo? Então, essa é a primeira prática, né? Na próxima live, nós vamos continuar esses passos, tá? Como eu expliquei no começo, nós vamos fazer essa live em 2 etapas, né? Para não ficar tão extensa, porque é bastante conteúdo precioso para a gente depurar aqui, né? Então, na próxima live vai ser a continuação dessa. O que nós vamos trabalhar na próxima live? O segundo passo para a criação, manifestação consciente. O segundo passo é como cancelar a crença na carência. A crença de que eu não consigo, eu não posso, eu não tenho. Como cancelar? Esse vai ser o segundo passo. Terceiro passo. Como transformar o ver para crer em crer para ver. Como fazer essa transformação? Essa é outra virada de chave. Muito importante você entender sobre isso, certo? E o quarto passo vai ser, então, uma prática que eu vou oferecer para você para criar a manifestação do que você quer. Ok? Então, entre essa live de hoje e a próxima, que vai ser na segunda-feira, às 6 da tarde, aproveita esse conteúdo, assiste de novo esse vídeo, pratica o que eu te ensinei aqui, para você já ir se abrindo, diluindo as resistências, os auto-boicotes que você coloca na sua vida, você já vai diluindo, só começando com essas práticas que eu ensinei aqui nessa live,
tá? E, importante, marca nos comentários desse vídeo pessoas que você acha que podem se beneficiar com esse conteúdo, para que elas assistam antes da próxima live também e possam então estar conosco na próxima live, podendo fazer suas perguntas, trazer os seus comentários, ok? Então, para hoje é isso. E quero me disponibilizar para quem tenha qualquer pergunta ainda. E eu sei que já houveram perguntas no meio da live que eu já fui respondendo, alguns comentários também, né? Mas ainda tem alguns segundos aí, se alguém quiser colocar alguma pergunta, eu fico mais alguns minutos, tá? Se não, né, nós vamos encerrando por aqui e você vai explorando mais isso dentro de você, e na próxima live também nós vamos ter a oportunidade de conversar mais e trazer muito mais informações e práticas para você a esse respeito, ok? Então, gratidão por hoje, né? Tenha um maravilhoso final de semana e nos vemos na próxima live.